a mais um Equilíbrio Cast, começando hoje, e eu tenho hoje um assunto que certamente é uma questão problemática para muito brasileiro. Dinheiro. Como é que você faz com o seu dinheiro? Tem equilíbrio com o seu dinheiro? Você guarda? Você poupa? Você investe? Não sobra? Enfim, o papo de hoje sobre dinheiro não podia ser com ninguém melhor do que Paulo Costa, meu amigo querido, coach financeiro. E assim, Paulo Costa é uma sumidade. A gente senta do lado dele aqui, ó, o tempo passa, a gente nem vê. Já vou dizendo que vai ser um desafio esse podcast de hoje. Paulo, meu querido, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você aqui no Equilíbrio Cast. Aqui a gente fala sobre saúde emocional, equilíbrio emocional, sobre segurança psicológica. O que dinheiro tem a ver com isso? E eu costumo dizer que dinheiro é tão emocional, né? Pode se apresentar aí para a turma. E me diga. Eu sou Paulo Costa, coach, consultor e mentor financeiro. E eu não trabalho os sintomas, eu trabalho as causas, reprogramação mental. Porque, como diz o Prêmio Nobel de Economia, economia não tem nada a ver com números, economia não tem nada a ver com matemática. Richard Thaler, economista americano. As nossas decisões em relação ao uso do dinheiro, comprar, investir, gastar, as decisões são emocionais, não são racionais. Então, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você e vamos lá conversar sobre o dinheiro. Né? O Paulo, a gente tem uma frase que uma vez eu ouvi de você, que problema de dinheiro não se resolve com dinheiro. Exato. Não é? E aí eu com o passar do tempo e com a vida, né, com as nossas vivências, eu sempre falo por onde eu passo, Paulo Costa foi o nosso coach financeiro. Foi com ele que eu aprendi a fazer dinheiro, a poupar, a investir, enfim. Tenho muita gratidão por isso. E aí, obrigado. Quando eu ouvi essa frase, problema de dinheiro não resolve com dinheiro, porque é muito natural, né? As pessoas chegarem para você e falar, pô, me empresta um dinheiro porque eu tô com uma dívida, eu preciso cobrir uma dívida. Isso. Quando as pessoas se veem nessa situação, qual o caminho, Paulo? Porque acho que a primeira coisa é o desespero, né? Vai fazer o quê? E agora? Vai buscar dinheiro, as pessoas têm essa ideia. Uhum. Qual o caminho? O que você indica para quem está passando por isso? A coisa de a pessoa vai se endividando, quer dizer, o sistema bancário, o sistema financeiro, ele já preparou um passo a passo, um roteiro, tipo o seguinte: o adolescente entrou na faculdade, tem um banco lá dentro, abre uma conta para ele, dá um cheque especial de R$1.000, ele não tem a educação financeira e informação, ele acha que o banco é bonzinho, já botou aquele 1.000 na conta dele e dá um cartão de crédito com um limite de 1.000. Ele começa a gastar aquele cartão de crédito. Vem a conta, ele não tem o dinheiro para pagar, ele entra no cheque especial. Os juros do cartão é 16%, o juro do cheque especial mais uns 12%, 13%. Quando ele não consegue pagar o cartão e entra no cheque especial, dobrou a dívida. Aí o gerente bonzinho fala para ele, eu tenho uma linha de crédito aqui que é 8%. Então vamos pegar as suas dívidas e vamos fazer esse empréstimo e tal. Então o que começou com 1.000 virou 2.000, daí a pouco virou 3.000 e já está em 5.000. E o que faz as pessoas se preocuparem com isso? É uma propaganda muito antiga, de muito tempo, que juntou todas as instituições financeiras e fizeram uma propaganda tipo o seguinte: o seu nome é a coisa mais importante que você tem, não deixe sujar seu nome. Aí você está devendo 1.000, não tem dinheiro para pagar 1.000, mas para não sujar o meu nome, eu vou lá e pego um empréstimo de 2.000. Cara, deixa sujar por 1.000, senão vai sujar com 5.000. Simples assim. Se você tem uma dívida que você não está conseguindo honrar, não vai buscar mais empréstimo. Se você já não está conseguindo pagar 1.000, por que você vai pegar mais 1.000 ou mais 2.000? Empréstimo com banco, cartão de crédito, financeiras, ainda é mais simples de resolver.
Agora, quando você entra em agiota e empréstimo com parente, aí é confusão na certa. Amigo, você perde o amigo e perde o dinheiro. Então, problema financeiro não se resolve com mais dinheiro. Senão era só ir lá no banco e pegar mais dinheiro e estava resolvido. É a tal da bola de neve, você só aumentou o problema. Para com o problema enquanto está pequeno, procura uma ajuda, tem muita informação na internet, tem consultores, tem mentores, manda mensagem para mim, sinal de fumaça, socorro, o que eu faço agora, que a gente vai te ajudar. E se tiver que sujar o nome, suja por um valor pequeno. Exatamente, e esse é o desespero, né, Paulo, das pessoas. 87% dos divórcios tem o dinheiro como o foco. Isso. E a gente trabalha, né, faz um trabalho com casais, quando o assunto é dinheiro, as pessoas se espinham, né? O meu dinheiro, as suas dívidas, tem essas questões, né? E, na verdade, eu fico observando como a gente, no Brasil, nós não temos uma educação financeira, a gente não tem esse suporte. Quem quer começar a fazer direito, começar a olhar para suas finanças, como é que é? Que caminho? O que você pode dar de dica que seria um primeiro passo, um inicial, assim, a pessoa que não tem dívida, aqui tem dívida, você já falou, deixa sujar pelo pequeno e busca ajuda, ok. E quem não tem, quem está querendo começar, qual seria uma dica para quem está com uma vida mais ou menos organizada, para colocar ela aí no eixo? Se a pessoa tem um negócio, vai montar um negócio, vai criar um negócio próprio, é um profissional liberal ou um empreendedor, um empresário, a primeira coisa que tem que fazer é um plano de negócio. E eu posso dizer o seguinte, entra no Google e escreve lá, plano de negócio do Sebrae. É um plano muito simples, muito fácil de ser acompanhado, é uma apostila, a metade dela ele diz o que é um plano de negócio, como fazer um plano de negócio, alguns exemplos e exercícios, e a segunda metade é um plano de negócio em branco. O que é um plano de negócio? O que você vai montar, quem é seu cliente, quem é o fornecedor, que tipo de produto você vai vender, quanto custa isso, quanto você vai investir, você precisa ou não de empregados. Isso no papel é fácil de você colocar. Agora, existem 3 tipos de empresas no Brasil. Eu trabalho com isso há 20 e tantos anos, né? Você vai conversando com grupos de empresários, tem algumas empresas que são tipo INSS. O cara só fala de dívida, rolar dívida, estou devendo tanto, tirei daqui, botei ali e tal. Tem um segundo tipo de empresários que parece que ele montou uma ONG. Ele fala de tudo da empresa, menos da palavra lucro. Então, até a ONG precisa de lucro, só que não tem esse nome. Precisa de dinheiro para pagar funcionário, para pagar aluguel e tal. E tem o tipo certo de empresa, que é aquela empresa que tem a vocação para o lucro. Alguns empresários me procuram, Paulo, eu preciso da sua ajuda porque eu preciso de aumentar o número de clientes, quero aumentar o faturamento, quero aumentar as vendas. Para nada disso ele precisa da minha ajuda. Se ele fizer um Black Friday, ele contrata a polícia, bota senha na porta, vai fazer uma fila de gente, vai vender a loja inteira. Agora, vai ter lucro? Vai ter dinheiro para repor aquele estoque? Então, por que algumas empresas não têm lucro? Porque não tem o costume, o hábito, a mentalidade de lucro. No Brasil, você ficar rico, você ter lucro, é um negócio ainda meio tabu. Por isso que eu escrevi o livro Dinheirofobia, que é medo de ganhar dinheiro, medo de perder dinheiro, medo de investir, vergonha de falar sobre dinheiro. Aí outro dia eu falei isso, a pessoa falou, não, mas eu não tenho medo de ganhar dinheiro todo mundo quer. Aí você entra no YouTube, escreve lá assim, ganhadores de Mega Sena que ficaram pobres logo depois. Você acha que ele tinha coragem para lidar com aquele dinheiro todo? Ele não estava preparado.
Então, o medo de ganhar dinheiro aparece nesse sentido. É inconsciente, tem lá uma crença que você adquiriu na sua infância, adolescência, e que te impede de lidar melhor com o dinheiro. Então, primeira coisa, você pediu aí qual é o primeiro passo. No caso de empresas, fazer um plano de negócio. No caso de pessoa física, que é funcionário público, trabalha em algum lugar, é um executivo, faça um plano de vida. A primeira coisa que você tem que fazer é saber onde que você está, quanto você ganha, qual é o seu padrão de vida, quanto você gasta, como está isso. Quando você vai ao médico, o médico te pergunta, por que você está aqui? Você vai dizer para ele os sintomas. Eu estou com dificuldade de respirar, doutor, eu estou com taquicardia, são sintomas. Se você está com febre e toma um remédio para baixar a febre, você apagou o alarme. Aquela febre não veio à toa, aquela febre é um sinal de que tem uma infecção no seu organismo. Na saúde financeira é a mesma coisa. Você tem que saber listar lá os sintomas, fazer uma radiografia, saber onde está indo o seu dinheiro e, principalmente, onde você quer chegar. Porque depois você sabe fazer o caminho. O sonho é a coisa mais importante. É no sonho é que você se motiva. Motivação, motivo para entrar em ação. Por que você se levanta cedo todo dia, pega um transporte, pega um trânsito, vai lá na sua empresa, no seu trabalho? Porque você quer qualidade de vida, você quer fazer alguma coisa pela família, pelos filhos e tal. Então, o sonho é importante, você ter ele bem detalhado, documentado, colado na porta da geladeira. Por falar em porta de geladeira, pelo amor de Deus, gente, para de colocar conta de luz, água, telefone com imã na porta de geladeira. Imã faz o quê? Imã atrai. Chama. Você põe um monte de conta ali e bota um imã. Vai vir mais conta. Faz isso não. Pega a foto do seu carro, da sua casa, da sua viagem, bota bem grande na porta da geladeira e bota um imã bem grande, que aí o universo vai te ajudar a trazer. Aí você pode dizer assim, mas é só isso? Então eu fazendo isso vai acontecer? É isso e mais entrar em ação, né? Exatamente. Motivação é um motivo para você entrar em ação. Eu falei, gente, aqui eu fico horas ouvindo, Paulo. É uma delícia esse papo. E você sempre foi, Paulo, financeiro, coach financeiro, mentor financeiro? Quem era o Paulo do começo? Eu já passei Conta para nós. Fui endividado. Você já foi endividado também? Conta para nós essa história. Então. Eu passei num concurso da ferrovia, engenheiro ferroviário. Demorei para levar a documentação, tinha 15 vagas para engenheiro, e eu demorei, eu fui o último a chegar lá. Aí só tinha uma vaga que sobrou, ninguém quis, era para ir para Brasília em 1977, 78. A maioria das pessoas que estão nos ouvindo nem era projeto de gente. E aí vou eu para Brasília saber o que é isso lá. Em Brasília tinha um engenheiro lá que estava cuidando da ferrovia que chegava em Brasília, e ele já estava pronto para aposentar, só estava esperando chegar um engenheiro novo, que nem eu, para entregar o abacaxi. Peguei 280 quilômetros de ferrovia para tomar conta e mais de 200 empregados para administrar. E aí eu fui lá ver isso. Só que na década de 70 Brasília estava começando, então tinha muito incentivo para as pessoas se mudarem para lá. Me deram um belo apartamento na Asa Sul para morar, carro, motorista, médico, dentista, bolsa, isso, ajuda, aquilo e tal. O salário de funcionário público, mas o resto estava tudo resolvido. Só que eu fui morar num prédio de 24 apartamentos, onde uma grande parte dos moradores, pelo menos a metade, era médico. E quando eu cheguei novo ali, os funcionários do prédio começaram a me chamar de Dr. Paulo. E depois os amigos novos começaram a me chamar de Dr. Paulo. Bicho, aí eu fui mordido pela mosca azul. Eu falei, eu moro num prédio que tem muito médico, eles devem estar achando que eu sou médico. E para ser congruente, eu comecei a trocar o guarda-roupa. Aí já começou o problema. Troquei o carro. Agora o pior eu fiz. Eu falei, agora eu tenho que frequentar os lugares que os médicos frequentam. O amigo meu, do que eu tinha feito amizade lá, caiu na bobagem de me dar um convite para passar o final de semana no Country Club. O Country Club de Brasília, gente, é o top, é o mais caro, o mais elitizado.
É onde os políticos gastam o nosso dinheiro lá. E eu passei o final de semana no Country Club, eu falei, agora eu sou. Agora eu virei doutor. Agora, o que eu fiz na segunda-feira? Eu fui no banco e peguei um empréstimo para comprar a cota do clube. Senhor. Era uma grana. E comecei a frequentar o Country Club todo final de semana. E passa cartão de crédito, e almoça, e faz e tal. Um mês depois, eu esqueci que eu tinha que pagar a prestação do empréstimo, eu tinha que pagar os cartões de crédito que eu passei lá, eu tinha que pagar a mensalidade do clube, que era cara. Então já deu para você imaginar que foi a falência mais rápida, né? Aí eu comecei com aquele negócio, não estou conseguindo pagar isso, fui lá no outro banco, peguei aquilo para cobrir aquilo, aí chega num ponto que você já não dorme, a saúde começa a comprometer, o relacionamento está ruim, produtividade, depressão, insônia e vai por aí afora. Aí um dia, num domingo, eu acordei antes do sol nascer, peguei a bicicleta e falei assim, vou dar uma volta no Parque de Brasília, que é um parque bonito, bem cuidado, para espairecer. Só que na entrada do parque tem o Hospital Sara Kubitschek. E eu acho que a mente da gente pensa assim, se eu estou com um problema grande, eu tenho que conseguir achar outra pessoa que está com um problema maior do que o meu para me aliviar. E de alguma forma Deus me orientou para entrar naquele hospital ali e visitar alguém. Eu não sabia que lá só recebe gente que tem grana, né? Eu falei, tem alguém pobre aqui, que está aqui há muito tempo, que não recebe visita? Aí a mulher falou, tem o seu João, que é um pedreiro, carpinteiro lá do Ceará, estava reformando lá o telhado da casa de um deputado, caiu lá de cima, se arrebentou todo, já está aqui há 4 meses, não recebeu visita. Ele só estava lá porque ele estava trabalhando para o deputado. Foi uma dificuldade, domingo de manhã, para eles me autorizar a visitar o cara. Eu quero fazer uma caridade, eu quero visitar alguém. Mas eu esperava que eu ia escutar uma história muito triste para me consolar. Só que eu chego lá na enfermaria, no leito do seu João, domingo de manhã, e falo para ele, bom dia, seu João. Você não está no João errado? Eu falei, não é o seu João, lá do Ceará, caiu do telhado. Não, sou eu mesmo, mas eu não te conheço. Eu catei um banquinho assim, sentei na beira da cama dele e falei, me conta a sua história. Aí ele começou a contar ali, mas ele estava tão entusiasmado, tão otimista, que ele ia ficar bom, que ele ia sair dali. Ele estava tudo arrebentado, engessado, tinha que fazer fisioterapia. Mas ele tinha certeza de que aquilo ia dar certo. Nesse momento eu comecei a conversar comigo mesmo. Paulo, o que você está fazendo com a sua vida, cara? Você tem saúde, você tem família, você tem emprego, você tem isso tudo e você está nessa situação. Ali, 9h12 da manhã do domingo, eu tomei uma decisão. Eu falei, a partir de agora eu mudo minha vida. O seu João me ajudou e ele nem sabe. Eu mudo minha vida. Nem é aquele regime que eu vou começar na segunda-feira, não. A partir de agora eu mudo minha vida. Deus me ajuda a sair disso e tal. Fiquei mais um tempo ali com ele falando e tal. Aí levantei para ir embora. E o seu João falou assim, cara, obrigado pela sua visita e tal. Antes de ir embora, eu posso te pedir mais uma coisa? Eu falei, pois não, seu João. Aí eu até me emociono, porque eu lembro da hora. Ele falou, você pode me dar um abraço antes de você sair? O seu João virou uma chave na minha mente que vocês não imaginam. Eu saí dali, nem fui andar de bicicleta. Eu peguei uma folha de papel na recepção com uma caneta, sentei na sombra de uma árvore. Não tinha livro Pai Rico, Pai Pobre, não tinha Segredo da Mente Milionária, não tinha consultor. Meu consultor era Deus. Foi a época que eu mais orei. Eu continuo orando, mas naquela época eu exagerei. Eu falei, Deus, Senhor, me ajuda a sair disso. Eu estou numa situação aqui que não tem sentido. Me ajuda a criar um método, um jeito, um caminho e tal. E ali eu fui tendo ideia, fui anotando algumas coisas. A lista de coisas que eu ia fazer na semana seguinte, tomando a decisão. Decisão, convicção, merecimento e ação. Resolveu minha vida. Segunda-feira eu anunciei a cota do clube, vendi, quitei o empréstimo com o banco, peguei o carrão, fui lá e troquei num Gol 1000, lembra aquele quadrado primeiro, que ainda era usado, troquei o carro, cortei os cartões de crédito, parei de comprar coisa, mas foi rapidamente, eu achei o caminho da riqueza.
Eu saí do pensamento, da mentalidade de escassez, e montei uma frase que eu tinha que ter registrado na época. Status é você comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para a gente que você nem conhece uma pessoa que você não é. Eu fiz isso tudo para os outros achar que eu era médico. Olha que loucura. Quantas pessoas fazem isso? Mostrar status. Não caia nessa bobagem. Exatamente. Linda história, Paulo. Linda história. E essa coisa do método, né? De desenhar o caminho. Mais interessante é que você passou por isso. Você sabe onde que está a dor, né? E que eu acho assim, incrível, mais do que você dizer o que tem que fazer, é ter vivido aquilo para poder mostrar da sua experiência, né? Isso. E eu prometi a Deus que se eu saísse daquilo, aquilo ia ser minha missão, um propósito de vida. Não é à toa que eu estou com 81 anos e espero fazer isso até os 130 anos. Eu esqueço que você tem 81 anos. Tem quanto tempo que você trabalha com finanças? Dessa época para cá? Desde 2000... depois que eu aposentei na ferrovia, eu já comecei com isso, né? Em 2004, eu fui o responsável pela recuperação do Banco do Estado do Espírito Santo. Não trabalhei planilha, número nem conta, só trabalhei a mentalidade dos funcionários. Porque o ambiente do Banco do Estado do Espírito Santo, que estava deficitário, endividado, estava com prejuízo, e os empregados tudo endividado, imagine esse ambiente, o ambiente contamina. Então eu fiz uma pesquisa e eu percebi que não adiantava trabalhar planilha, número, conta, tinha que trabalhar a mentalidade deles, e para isso eles tinham motivação. Eu apresentei um projeto lá que eu ia mudar a mentalidade deles. Eu vou mudar a sua qualidade de vida, a qualidade de vida da sua família, vamos organizar as suas finanças. E à medida que ele foi organizando a vida dele, realizando sonhos, ele, sem perceber, mudou comportamento, hábito, atitude, crença, maneira de pensar, e foi trazendo para o banco esse novo hábito, atitude, comportamento, e aos poucos nós fomos mudando a cultura do banco. Então, Legal. Outros colegas que não tinham se inscrito no programa, por vergonha, por constrangimento, começaram a ver o resultado do colega, falaram, vou lá ver o que é isso. Então, a gente atendeu muita gente lá, muito endividado, e saiu rapidamente disso, e com 3 meses que eu estava lá, o banco começou a dar lucro. Eu passei mais 6 meses organizando tudo, e é o Banco do Estado do Espírito Santo que nós temos aí, que é o único, ou um dos poucos bancos estaduais que se salvaram, né? Olha isso. E quando a gente fala, né, que a relação com o dinheiro, ela é emocional, ela é puramente emocional, né? Puramente porque emocional. as pessoas, elas acabam tendo um impulso, né? A compra é comprar aquilo que... Repete para nós a frase. Comprar aquilo que... Status é comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para gente que você nem conhece uma pessoa que você não é. Então, a relação com o dinheiro, eu poderia dizer que é o cidadão colocar o pé no chão, se colocar na realidade, falar, parou a vida, esse aqui é o que eu posso. Isso. E a partir daquilo, você concorda? Eu vejo alguns coaches financeiros, pessoas da área da internet aí falando de finanças, que a gente tem que aprender a viver com 50% daquilo que a gente ganha. Uhum. Você vai por essa linha? Você acredita nisso também? Que é possível viver com 50% daquilo que se ganha? Isso aí, a primeira coisa que tem que perceber é que não existe regra geral. Eu não posso dizer para um ajudante de serviços gerais e para um gerente, para um diretor, que a regra é essa, não existe regra. Existem crenças limitantes e cada pessoa é diferente da outra. Tudo aquilo que você viu e ouviu na sua infância, no seu ambiente onde você foi criado, pai, mãe, tia, avó, madrinha, se você foi criado com as pessoas que você foi criado, o jeito deles lidarem com dinheiro tem a ver com você. O ambiente te contamina. Além disso, a igreja
O que você ouviu na igreja, padre, pastor, o que você ouviu na escola de cada professor, isso está tudo aí no seu inconsciente. Dinheiro é sujo, rico não vai para o céu, é muito difícil lidar com dinheiro, não consigo administrar o dinheiro não dá em árvore, está pensando que meu dinheiro é capim, e por aí afora. Eu tenho uma lista centenária de crenças lá. Tem algumas que são as principais, que é onde eu trabalho na mentoria. Eu ajudo o cliente a entender qual foi a história de vida dele e por que ele está fazendo aquilo. Então, em cursos que eu fiz no exterior, eu montei um método que tem uma técnica de reprogramação mental. Você conhece quando você compra um computador novo, está tudo funcionando. Com o tempo, o computador começa a ficar lento, entra vírus, trava e tal, você Ctrl, Alt, Del, liga, desliga, reinicia, aí você chama o técnico para formatar. Ele salva tudo que você tem de bom ali, todas as suas experiências, qualidades, recursos, estratégias, tudo, sua história de vida, deleta aquele programa que não está funcionando, abriu espaço na memória, coloca um novo programa de sucesso, de abundância, dali para frente você segue. Eu não gosto muito dessas regras gerais, né? Por exemplo, tem consultores, tem pessoas que dizem assim, você tem que montar uma reserva de emergência. Nossa. Tem que ter uma reserva de emergência. Não faça isso de jeito nenhum. É um nome pesado, né? Não faça isso de jeito nenhum. Primeiro tem que ter, é imposto. E reserva de emergência, a nossa mente é burra. Ela é igual um computador. Ela atende ao pé da letra. A hora que você manda para sua mente, eu estou juntando um dinheiro aqui, que é uma reserva de emergência. O que a sua mente vai arrumar para você? Uma emergência. Teve um dia que eu estava atendendo uma mentorada lá, a mulher, e ela comentou, Paulo, eu estou juntando um dinheiro, se eu ficar doente, eu tenho dinheiro para pagar o médico. O que vai acontecer? Gente. A mente dela vai arrumar uma doença para ela gastar o dinheiro que ela está juntando para pagar o médico. A reserva sua tem que ser reserva financeira estratégica para a sua liberdade, para a sua independência, para a sua tranquilidade. Isso aí. Eu acho muito legal, né? Essa coisa de não ter regra, porque as pessoas assustam, né? Como faz para poder viver com 50%? E fica frustrado quando ele não consegue. E fica frustrado, exatamente. O mais interessante aí, eu imagino, que é, primeiro a pessoa colocar o pé no chão, ter essa... tomar a coragem, né, para fazer isso, porque precisa ter coragem, né, para poder... A coragem depende muito da crença que está instalada lá. Se tem uma crença aqui de que eu não mereço ganhar dinheiro, eu jamais vou fazer uma planilha, eu não vou caminhar no rumo do dinheiro. Um mentorado meu, tá lá no meu Instagram. Meu Instagram é Paulo Costa Finanças, tem o depoimento dele lá. Ele chegou me procurando, sentou ali na minha frente, começou a conversar e tal, e aí... Na conversa, pela minha experiência, eu já comecei a perceber algumas crenças ali. Aí eu tirei a minha carteira do bolso e, prestando atenção na conversa dele, e comecei a mexer com dinheiro. Quando eu comecei a mexer com dinheiro, que eu botei dinheiro em cima da mesa, eu notei a reação dele. E aí ele soltou uma frase, Paulo, se um dia eu tiver que escolher entre Deus e dinheiro, eu sempre vou escolher Deus. Eu olhei para ele assim e falei, interessante. Dá para você repetir isso que você falou? Ele falou com mais ênfase ainda. Não, o que eu estou te dizendo, se um dia eu tiver que escolher entre Deus e dinheiro, eu sempre vou escolher Deus. Eu falei, mas quem falou para você? Onde é que você viu isso, que você tem que escolher entre Deus e dinheiro? Está doido? Deus fez esse mundo abundante para nós, não foi para ele, não. Foi para a gente utilizar. E nesse negócio de abundância, eu tenho algumas experiências muito interessantes. Eu vou no sítio de um amigo lá em Pedra Azul e à noite, numa noite sem lua, noite escura, você deita na grama ali olhando para o céu, meditando, você não consegue contar a quantidade de estrelas. Eu fui para o Amazonas, Floresta Amazônica, eu e mais 2 turistas malucos entramos numa canoa de índio e entramos naqueles igarapé no meio da Floresta Amazônica. Sabe quando eu me senti ali? Uma formiguinha. A quantidade de fauna e flora, a abundância que tem naquilo, eu falei, cara, Deus existe. E outra experiência que eu fiz,
que eu talvez, não sei se eu repetiria, eu fui fazer o cruzeiro pelo Caribe e passei um dia na ilha de Aruba. E lá em Aruba tem um submarino que a gente faz um passeio lá no fundo do mar. Agora teve um problema com o submarino, mas esse lá é legal, esse lá é de turismo. São 40 pessoas, 20 de um lado e 20 do outro, de costa assim. E tem uma janela para cada passageiro. Cara, a hora que você chega no fundo do mar ali, você fala, Deus existe. A quantidade de coisa, a riqueza que tem ali. De repente, na frente da sua janela, assim, passa aquele cardume de peixe, de cores, de tamanhos, de tudo. É tudo muita abundância. E a gente, o ser humano, mas eu não mereço, mas não é para mim. Há um pensamento de escassez, isso e aquilo. E é isso que você vai ter. É verdade. A pessoa que, geralmente, quando as pessoas nos ouvem falando sobre crença, acho que vai lá para o imaginário dela, como eu vou saber quais crenças eu tenho? Então, assim, a primeira coisa é se aprofundar no assunto, buscar ajuda. Tem o contato do Paulo Costa aí, Paulo Costa Finanças lá no Instagram. E eu costumo dizer que crença, a pessoa sozinha, ela não se dá conta, né, Paulo? Ela precisa de um apoio, precisa de ter alguém ao lado, porque a pessoa ela não consegue enxergar. A crença é uma verdade tão absoluta que a pessoa não consegue enxergar aquilo como uma crença. Isso. Mas é possível a gente dizer que tudo aquilo que não está fluindo, não está em abundância na minha vida, é porque tem uma crença instalada que não me deixa ser abundante? Com toda certeza. Primeiro passo, 50% do caminho aí, é a pessoa querer. Porque ninguém, por melhor que seja, pode fazer por você aquilo que você não quer. Então, quando você quer, os recursos começam a aparecer. Segundo passo, você coloca uma musiquinha tranquila, num lugar tranquilo, respira fundo umas 3 vezes, roda o filme da sua vida e dá um passeio lá na sua infância. E ali você começa a se lembrar como que meu pai lidava com dinheiro, como que a minha mãe lidava com dinheiro, como que as pessoas à minha volta lidavam com dinheiro, que frases eu ouvia com frequência sobre dinheiro. Na maioria das vezes vem um download, assim, a pessoa começa a escrever aquelas frases, aquelas lembranças e tal. Isso que você falou costuma acontecer, que a gente aprendeu num curso lá nos Estados Unidos, crença transparente. Ela está lá, a pessoa age através dela e não percebe. Aí precisa de ajuda. Aí a pessoa acha, porque a nossa mente ela é danada, ela faz umas pegadinhas com a gente. Eu aprendi num dos cursos que o nosso sistema de crenças é como se fosse um cacho de uva. A tal da crença limitante que está travando tudo, ela está lá no miolo. Mas tem um monte de uvinha em volta protegendo. Por exemplo, eu fui falar com um empresário. Paulo, num tempão que nossa empresa não dá lucro. Eu falei, por que a sua empresa não dá lucro? Por causa da concorrência, o mercado, tem um monte de gente que faz a mesma coisa que a gente faz. Eu falei, interessante. É aquelas desculpas que estão em volta. Aí eu falei, nesse mercado que você trabalha, tem muita empresa que faz isso? Tá cheio. E dentro dessas empresas que estão no mesmo mercado seu, você conhece, ouviu dizer, imagina, tem alguma empresa que está bem? Eu falei, tenho, fulano, o cara tem sede própria, viagem. Mas você acabou de falar para mim que nesse mercado ninguém faz dinheiro, percebe? Então aí você tem que ir lá para ver qual é a história de vida dessa pessoa que está impedindo ela de ter abundância. Ela me falou, tem 16 anos que a gente tem essa empresa e não temos lucro. Eu falei, opa, a pesquisa do Sebrae mostra que as empresas no Brasil duram 6 meses, 1 ano, 2 no máximo. O maior índice de mortalidade infantil de empresa do mundo está no Brasil. Então, se uma empresa tem 16 anos, ela tem alguma coisa de bom ali. Com certeza. Vamos fazer um trabalho com você. Aí fizemos um trabalho lá, em 6 meses a empresa mudou toda, está entre as 10 melhores.
estava preso com uma historinha, uma crença, uma coisa lá do passado. Então, é possível, é para todo mundo. Isso. Abundância para todo mundo, Nossa. riqueza. A gente tem que mexer na mentalidade. Gente, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu falei, né? Ficaria aqui horas, o dia inteiro aqui conversando. Mas a gente vai voltar. Para falar sobre o relacionamento com o dinheiro, o tanto que é emocional, o tanto que a gente precisou observar, fazer, como o Paulo falou, um passeio na nossa história lá na infância, colocar o pé no chão no presente, entender e desenhar e sonhar lá com o futuro. E que é possível, né? É possível. Muito obrigada, querido. Deixa aqui mais uma vez o seu Instagram para as pessoas que tiverem dúvidas. Paulo é uma pessoa extremamente acessível, então pode chamar ele. Fala aí do seu livro e deixa o Instagram. Paulo Costa Finanças é o Instagram e em breve estaremos lançando aí, estará disponível o livro Dinheirofobia. Medo de ganhar dinheiro, medo de perder dinheiro, medo de investir, vergonha de conversar sobre dinheiro. Então, mais uma vez, me coloco à disposição. Pode mandar no direct lá suas dúvidas. Meu WhatsApp é 27 99297 4771. Também, se tiver alguma dificuldade, alguma sugestão, alguma dúvida, pode mandar que eu respondo. Muito obrigada, querido. Muito obrigada mesmo. E mais sucesso, né? Que eu sei que você tem muito sucesso, Obrigado. mas mais sucesso. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Muita gente. O Brasil precisa disso, né? Essa é a minha missão de vida. Muito bom. Gente, a gente vai ficando por aqui. Se faz sentido para você esse papo, manda aí pro coleguinha, dá um aviãozinho aí pro coleguinha, que eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas não sabem lidar com o dinheiro como deveria lidar. E não entendem, às vezes, por que as questões emocionais elas incidem tão diretamente. Então fica aqui, né, a dica desse podcast, deixa seu comentário. E o assunto que você quiser ouvir aqui no Equilíbrio Cast, também deixa pra gente, deixa lá no direct o site belivecomportamento.com.br, que é a nossa empresa, o YouTube Believe Comportamento, onde o podcast Equilíbrio Cast aparece, e no Spotify. Você pode acompanhar a gente lá. Até mais!